É isso. Olá, tô entrando aqui, dessa vez entrando só no Instagram, que eu tô fora novamente. Deixa eu botar no silencioso aqui pra as notificações não ficarem atrapalhando. Como é que você tá? Diga aí, vamos mandar essa live pra outras pessoas e a gente vai ter um papo hoje sobre uma coisa que eu venho conversando com a família inteira. Vamos parar de reclamar, meu povo. Às vezes a pessoa fica numa mania. Oi, Cris. Muita gente tem uma mania. Não sei se você observa por aí, Cris. Tô fora novamente. Aí resolvi abrir essa live aqui. Na verdade, a ideia foi de Maria Helena, dizendo porque a internet tava oscilando. Não sei como é que tá chegando aí pra vocês. E aí ela disse, não, vamos botar aqui na internet do local onde a gente se encontra pra ver se funciona. E funcionou. E aí ela foi resolutiva. E uma coisa que eu compreendo ser necessário na nossa vida, eu vou encostar até aqui na taça. Boa noite, meu bem. Não, na taça não, vai ser nesse trem aqui. Pra ficar com as mãos soltas. Uma coisa que eu vejo extremamente necessário na nossa vida é realmente sermos resolutivos. E muita gente que pega, de fato, a mania, eu digo que é uma mania. Pois é, ela é sábia, né? Então, muitas vezes, as pessoas constroem um hábito de reclamar. Então, tudo na vida vai estar no foco muito mais da reclamação do que no foco da resolução. Isso faz com que a gente perca tempo, energia e assertividade. Já pensou? Preste atenção aí na sua vida. Se você convive com alguém que é assim, ou se você, por acaso, construiu o hábito de ser assim. Nessa construção desse hábito, eu sei que muitas vezes é aprendida por outras pessoas. Às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes um avô, uma avó, às vezes um companheiro, uma companheira, namorado. E a gente aprende muito com as outras pessoas. Oi, Maria Helena. Mas que a pessoa ame muito, tem que perceber. Por mais que a gente ame muito as pessoas, no final das contas é como Maria Helena está trazendo aqui. A gente precisa observar o que é que nos serve, de fato, a aprender. Eu gosto muito daquele filme Comer, Rezar e Amar. Eu já falei dele algumas vezes aqui no perfil. Porque mostra, de fato, como é a vida de alguém que se perde de si, que perde o real contato com a essência e que por conta da convivência com as outras pessoas, a pessoa começa a perder o que é realmente genuíno em si. E se perde nisso, às vezes, em hábitos do outro. No filme, eu não vou dar muito spoiler não, mas no filme aconteceu uma coisa bem interessante. Um amigo chegou para ela e perguntou o que é que ela gostava. E ela não sabia mais responder, porque cada relacionamento que ela passava, ela se diluía nas vontades e nos gostos da outra pessoa. Então, se o rapaz dizia assim, eu gosto muito de ovos mexidos. Ela, eu também. Eu gosto muito de lasanha, é minha comida preferida. E ela, eu também. E nisso, ela é tua comida preferida, né? Pois é. Então, nisso, ela foi se perdendo de si ao ponto que depois de algumas decepções amorosas, ela realmente não sabia quem ela era. Obrigada. Pode deixar. E aí, obrigada. E aí, no final das contas, a gente pode observar isso na vida de muita gente. O hábito de reclamar, por exemplo, muitas vezes aprendido por alguém da família, apesar da gente amar essas pessoas, a gente precisa observar que alguns hábitos eles não são saudáveis. É isso, Guga? O que é que você acha dessa história do reclamar? É perigoso, né? Você entrar num processo de reclamação constante, acaba tirando a sua capacidade de resolver a situação. Você fica apenas reclamando e alimentando a situação. Exato. E muitas vezes nessa reclamação e alimentação desses processos de sofrimento, tem uma mãozinha aqui querendo aparecer. A gente foca tanto nisso que isso passa a fazer parte do nosso humor. E aí é aquela pessoa mal-humorada.
Conhece alguém assim aqui? Não. Não? Não conhece, não? Ó, tem uma coisa aqui no Brasil que acontece muito. Conhece? Mas, peraí, não vamos dedurar ninguém. Mas aqui no Brasil, não sei como é aí em Portugal, Cris, mas muitos homens, eles se estressam muito no trânsito. E isso é uma coisa muito recorrente e eu vejo atrapalhar muito os relacionamentos. Porque no final das contas, já pensou, você tá no trânsito com alguém, a pessoa tá ali na liderança da direção, Fabiana entrou aí, e você percebe que a pessoa tá emocionalmente abalada, transtornada. Então põe em risco, inclusive, a vida de quem tá junto. Então quando a gente se acostuma a reclamar, normalmente esse foco no problema pode exercer até um risco na nossa vida. Então eu vejo que hoje eu trago só essa reflexão bem curtinha. O quanto que a gente tem focado naquilo que funciona na nossa vida e o quanto que a gente tem focado naquilo que não tá legal. E o quanto focar naquilo que não tá legal, na verdade, atrapalha e reforça as nossas vulnerabilidades, reforça as nossas sombras. Ao invés de trilharmos um caminho onde se abre para a gente viver novas experiências, na verdade a gente vai, na verdade, às vezes a consciência não consegue mais identificar caminhos possíveis de beleza e de bem-estar na vida. E eu já vi isso estragar muito o relacionamento e fazer a pessoa enfraquecer nas próprias convicções. Porque uma das características de quem reclama muito é que a pessoa está vivendo o tempo todo numa mente transtornada e em acusação a si mesma. E a pessoa não se dá conta que atrai ainda mais para reclamar. Exato. Porque todo o olhar vai estar voltado para isso. E aí, às vezes, não é nem questão de atrair apenas, não é uma questão de atrair apenas, mas da pessoa só conseguir observar o que tem de errado na vida, no mundo, sabe? Você quer que eu mostre, é? Olha, isso aqui foi Maria Helena fez hoje. Ela tá querendo fazer propaganda dos produtos dela. Aqui é uma rolita. Aí ela colocou uma borboletinha aqui, uma pérola. E isso aqui é fios de cobre. Ela tá fazendo isso aqui agora, ó. Eu achei lindo. Pois é, hoje eu tô aqui no fora, a gente veio jantar. Acabamos de jantar, vou tomar aqui o meu suquinho. E com essa ideia, para o início de semana, ao invés de focar naquilo que a gente tem como defeitos, bem entre aspas, problemas, bem entre aspas, a gente começar a ser mais resolutivo e parar esse ruído, né, da mente e muitas vezes que acaba sendo expresso. Ó, Maria Helena tens que ensinar a fazer. Pois é, vamos ver como é que acontece isso. Ela faz muito isso, são bijuterias, joiazinhas meio que intuitivas, são coisas que vão surgindo na hora. Nunca tem um igual a outra, exato. Não é uma produção em série. E o que eu acho interessante é que é exatamente isso. Eu tenho reforçado muito isso com ela, de olhar para materiais e ver o que é que surge. E não desistir até conseguir fazer algo que seja... Isso, né? Trabalha muito essa questão da criatividade. Mas é isso, minha gente. Hoje, para ativar esse 18 horas com intenção, artesanato terapêutico, exato. Para hoje, até porque o restaurante aqui nem é um espaço muito zen, eu acho que eu estou muito mais voltada à ação mesmo. E aí, por isso, para nossa semana, vamos nos conectar a isso que toda vez eu falo muito por aqui, né? Naquilo que a gente pode controlar. Então, se existem problemas, tem uma parte nossa que é resolutiva e que a gente pode trazer as soluções pra gente. E tem uma outra parte que é a parte que a gente vai ficar observando.
o que é que isso diz sobre mim. Então tem o como resolvo e o que é que isso diz sobre mim. E hoje eu refleti muito sobre isso. Quando tem um aspecto da nossa vida e o que é que isso diz sobre mim. Porque muitas vezes, e aí eu vou adiantar já o assunto de amanhã, a gente ainda está vivendo o que foi construído lá no passado. E nessa mudança de fase, a gente precisa ter essa atenção e focar muito na solução. Não pode ficar pensando no problema não, porque o problema muitas vezes paralisa. Então vamos focar na solução. Então uma semana linda para você e a gente se encontra mais amanhã novamente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Cadê, Guga? Cadê a mãozinha, Maria Helena? Tchau. Tchau, tchau.